Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Doutor, será que é câncer? O importante é que estamos fazendo todos os exames e tomando as devidas precauções precocemente. Essa conversa poderia ser com você. Imagine um inimigo silencioso que afeta 1 a cada 6 homens ao longo da vida. No Brasil, gente, são mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata diagnosticados todos os anos. Isso segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E mais alarmante, em 2022, aproximadamente 15 mil homens perderam as suas vidas para essa doença. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que muitos desses óbitos poderiam ter sido evitados com exames preventivos e diagnósticos precoces. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa, com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje vamos falar sobre o câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Mas o medo, a vergonha, a desinformação ainda fazem com que muitas vidas sejam perdidas. Hoje vamos mudar esta realidade. Hoje temos a participação no nosso programa da doutora Lucila Pontes, médica oncologista, que irá nos esclarecer as principais dúvidas sobre prevenção, diagnóstico e as mais avançadas opções de tratamento. Fique conosco e saiba como se proteger. Não permita que a vergonha, não permita que o medo, não permita que o seu estilo de vida prejudique a sua saúde. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E hoje nós estamos aqui com a doutora Lucila Pontes. Lucila, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Eu tenho certeza que trazermos profissionais qualificados, comprometidos com a ética e com o profissionalismo é muito importante para levarmos informações de qualidade à nossa audiência. Obrigado por sua presença. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: câncer de próstata. Doutora, o que é o câncer de próstata? Vamos lá, Rogério, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande oportunidade para que a gente possa trazer informações confiáveis para toda a população. E a gente vai entrar aí no Novembro Azul, em que a gente fala sobre a conscientização do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais comum no mundo, na população masculina. No Brasil... Já me deu medo. É fato. Então é o tumor mais comum, mais incidente. Então a gente precisa alertar a população de que ele existe e que nós temos que, a partir de uma determinada idade, começar a pesquisar sobre ele. Então, o que é o tumor de próstata? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que está ali logo abaixo da bexiga. E com o passar dos anos, geralmente com o envelhecimento, ela aumenta, mas isso é benigno, mas ela pode adquirir a capacidade de se transformar em tumores malignos. Então, é o tumor mais comum na população masculina e eu já adianto que o principal fator de risco é o envelhecimento. Ai, meu Deus, bom, gente, mas eu tenho certeza que todos vocês querem ficar velhos, né? Porque só tem uma forma de não querer ficar, de não querer envelhecer, né? Que é morrer antes. Então, isso não faz parte aí do nosso... E é um tumor realmente silencioso, Lucila? Então, acho que isso é um ponto fundamental, né? Muitas vezes perguntam, quais sintomas eu devo ficar atento? Então, a maior parte dos pacientes não apresenta sintoma, tá? Então, não espere isso acontecer, tá?
quando os sintomas acontecem, quais são eles? Tá? O paciente pode sentir, né, a pessoa pode sentir um incômodo, uma certa dor na região pélvica, uma dificuldade de iniciar o jato urinário. E em casos mais avançados, a gente pode ter, inclusive, sangramento na urina ou dores ósseas no corpo, isso já demonstrando uma doença mais avançada. E os sinais e sintomas podem, inclusive, ser confundidos com infecção de trato urinário, né? Uma prostatite no homem, uma cistite. Com o envelhecimento, a próstata Cresce, de né? tamanho, cresce. Daí vem o sintoma super comum, que é a dificuldade de iniciar O jato urinário. Então, geralmente, isso é um sintoma até de doença benigna, mas pode aí ser confundido, pode se sobrepor à apresentação de um câncer. E já que é um tumor, vamos dizer assim, um tipo de câncer que é silencioso, que praticamente não tem sintoma, e quando tem sintoma, pode ser confundido com outros problemas, então o que o homem, em especial, precisa fazer, qual o rastreio necessário que ele obrigatoriamente precisa fazer e a partir de quantos anos deve começar esse rastreio? Vamos lá. Lembrar que a gente precisa se conscientizar que isso é algo importante na saúde masculina. Não esperar aparecer os sintomas. Então, para a população geral, a partir dos 50 anos de idade, o homem deve procurar o seu urologista para começar a discutir como que ele vai rastrear um tumor de próstata. Então, geralmente, isso envolve o exame de PSA, um teste que é feito no sangue, e o toque retal. O toque retal, quando fala nisso, os homens já têm aquele preconceito, já não quer ir no urologista por esse motivo, né? Sim, mas lembra que, claro, né, existe todo um mito relacionado ao toque retal, mas vá ao urologista para começar a dialogar sobre o rastreamento de câncer de próstata. Não necessariamente isso vai ser feito numa primeira consulta, algumas vezes a partir do valor do PSA. Então, o importante é você estar lá, se apresentar e definir junto com o seu urologista como que vai ser feito o seu rastreio. Agora, tem algumas populações específicas que precisam começar a pensar nisso um pouquinho antes, especialmente a população negra, os afrodescendentes, eles têm que começar a pensar a partir dos 45 anos, porque nessa população a gente sabe que os tumores de próstata são mais agressivos e podem vir antes. E se você tem algum caso de câncer de próstata na família? Isso era o que eu ia perguntar. Isso. Por exemplo, meu pai, né, está tratando um câncer de próstata. Isso tem relação diretamente com a genética? Tem algum tipo de tumor que tem mais relação? É feito algum tipo de análise desse tumor? Se você tem um tipo de tumor, você tem mais chance do filho ou de algum outro parente ter? Ou não existe essa transmissão, essa herança genética? Como eu falei, o tumor de próstata ele é o mais comum, ele está ligado ao envelhecimento. Então, depende da idade com que o seu familiar, o seu pai foi diagnosticado. Se é um homem mais idoso, qual que é a idade média de diagnóstico de câncer de próstata? 72 anos. Então, se o caso da sua família está ali, pouco provável que seja hereditário. Agora, se o seu pai, numa idade jovem, ali batendo uns 50, 60 anos, ou mais de um caso na família, pai, tios, também deve chamar a atenção, por exemplo, se você tem casos de câncer, muitos casos de câncer de mama na sua família, mulheres mais jovens, porque pode sim haver uma predisposição hereditária, especialmente num gene que chama BRCA. Mas lembrar que isso é a minoria dos casos. 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários, a maior parte são ocasionais. E é realmente uma preocupação. Estamos falando aí do tumor mais comum, né, que acomete. Com o envelhecimento da população, no seu em especial hoje, a expectativa de vida tem aumentado. A incidência do câncer vem aumentando junto com o envelhecimento da população, visto esse tumor estar diretamente relacionado com o envelhecimento? Sem dúvida. Então, assim, a gente fica alarmado quando a gente ouve na mídia, né, casos pontuais de pessoas que têm câncer numa idade mais jovem. Claro que isso chama a nossa atenção, mas a gente não pode esquecer que o câncer é uma doença ligada ao envelhecimento. Então, se a gente for consultar dados epidemiológicos, por exemplo, existe a Organização Mundial de Saúde, tem um órgão que chama Globocan,
que ela só faz projeções de epidemiologia do câncer no mundo. Então, quando a gente olha lá, projeção de câncer de próstata na América Latina vai aumentar exponencialmente, especialmente na população idosa. Então, sim, nós estamos envelhecendo, isso é ótimo, né? Mas isso aumenta a nossa responsabilidade pela prevenção. E quais fatores de risco? Temos fatores de riscos externos, sem ser o fator genético, que é que é uma pequena minoria dos pacientes, né, que desenvolvem. Sim. Existe fator de risco externo, vamos dizer assim, o ambiente, bebida, álcool, tabaco, drogas, alguma coisa pode influenciar? Sim, acho que de uma forma geral, os fatores de risco envolvidos em câncer de próstata são muito semelhantes a qualquer outro tipo de tumor, que são os fatores ambientais. Então, número 1, alimentação, né, excesso de consumo de carne vermelha, aqueles alimentos processados e ultraprocessados, alimentação pobre em frutas e verduras. Aí essa alimentação mais desequilibrada acaba levando ao sobrepeso, a obesidade é um fator de risco importantíssimo, então a gente precisa controlar. Falta de atividade física, sedentarismo. Então essa tríade aí do estilo de vida contemporâneo acaba aumentando o risco. E um fator curioso hoje é o álcool, né? Então tem se batido muito na tecla. Até pouco tempo atrás, a Organização Mundial de Saúde estimava uma quantidade segura de ingestão para homens e mulheres. Hoje isso já caiu por terra. Não existe essa quantidade segura. A recomendação é quanto menos, melhor. Ou seja, não bebam álcool. Exato. Quanto menos, melhor. Porque se você começa a somar o alcoolismo, o sedentarismo, a obesidade, a alimentação hoje que é totalmente americanizada aqui no nosso país, né? Industrializados, processados, ultraprocessados. Ou seja, começa a somar um monte de fator de risco, com a população envelhecendo mais. Por isso que as estatísticas aí futuras são um pouco assombrosas, né? Sim, sim. E a prevenção acaba sendo o melhor remédio. Sem dúvida. A prevenção primária, que é você diminuir esses fatores de risco ambientais, comportamentais, e a prevenção secundária, que são os exames. E além do PSA e do toque retal, tem algum outro tipo de screening que pode se fazer? Olha, isso tem avançado bastante. Muito tem se debatido em congressos, por exemplo, a detecção de DNA tumoral na urina, por exemplo. Então, poxa, isso será, né? Vai chegar logo. Mas isso será super interessante, porque aí talvez aumente a vontade dos homens fazerem o exame, porque quem sabe vai precisar de menos toque retal. Então, a gente tem esses testes de detecção de DNA tumoral, isso é bem bacana. E a gente tem também outros exames que acabam entrando aí na investigação diagnóstica, a ressonância de próstata, uma técnica diferente, que chama multiparamétrica, que você consegue avaliar a próstata em vários ângulos. Existe um arsenal, né, para diagnóstico precoce nos homens, né, gente? Hoje, infelizmente, né, a nossa população não está se cuidando muito. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos, se somarmos sobrepeso e obesidade, mais de 50 milhões de brasileiros. Sim. Né, quando analisamos as estatísticas futuras, né, não só do câncer de próstata, nós estamos aí no mês de conscientização do câncer de mama, que também as perspectivas não são lá muito boas. Né, mas felizmente nós temos aí um arsenal que pode nos ajudar. Então, eu quero te convidar a permanecer com a gente. Em um segundinho, nós estaremos de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui.
Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com a doutora Lucila Pontes, médica oncologista. E nesse bloco, o que nós queremos saber sobre o câncer de próstata? Lucila, temos o diagnóstico do câncer de próstata. E agora, o que a gente faz? Quais são hoje as opções de tratamento para o câncer de próstata? É só remédio? É radioterapia? É cirurgia? Como que tem se discutido isso hoje na literatura? O que de mais evidência temos com relação a esse tema? Que vai entrar a arte, né, da medicina, porque a gente vai combinar, a gente vai entender as informações daquele tumor, se é um tumor inicial, se já está um pouquinho mais extenso na próstata, se eventualmente já saiu da próstata, qual é o grau de agressividade, porque mesmo o tumor maligno, alguns são mais agressivos, outros são mais indolentes. Então, a gente combina essa informação da doença, mas a gente analisa o paciente também. Então, via de regra, se a gente está falando aqui de um homem saudável, com tumor inicial, que tenha condições de ser operado, o tratamento de escolha é a cirurgia, a retirada da próstata, que a gente chama prostatectomia. Isso pode ser feito de maneira bem tradicional, a cirurgia aberta, ou, mais recentemente, a cirurgia robótica. E existe algum benefício em se tratando da técnica utilizada? Sim, assim, em termos de controle oncológico, curar a doença é igual. Mas a cirurgia robótica, como ela é menos invasiva, o paciente fica menos tempo hospitalizado e ele tem melhor desfecho quando a gente fala, por exemplo, em continência urinária, capacidade de segurar a urina e, claro, ereção, porque tem menos danos a feixes nervosos. Então, hoje em dia, é a preferência, é o que entrega aí os melhores resultados para o paciente. Então, via de regra, o tratamento mais inicial é a cirurgia. Aquele paciente que não quer ser operado ou não pode ser operado, tem a opção de fazer a radioterapia, que também é muito eficaz. A radioterapia é um tratamento com raios. É como se o tumor pegasse um banho de luz, um banho de sol. Isso dói? Não dói. Não dói. Eu tenho certeza que você ia com essa pergunta. Radioterapia já vai ter um monte de pensamento, assim, meu Deus, isso vai queimar minha pele. Não, hoje também, né, de novo, a gente está falando, felizmente, dos avanços que a medicina tem. Hoje as técnicas de radioterapia são muito precisas, o médico vai desenhar exatamente ali onde está o tumor para entregar esse tratamento com raios, para ser o mais preciso possível, com menos efeitos colaterais. É um tratamento um pouquinho mais longo, classicamente 5 semanas, mas é um tratamento bem tolerado. Tem alguns efeitos colaterais, às vezes um pouquinho de perda urinária, essa questão da potência, que ela é um pouco alterada, mas logo recupera também. E em alguns casos a gente associa a radioterapia a um bloqueio androgênico. O que é isso? O que é isso? Androgênico. O tumor de próstata é um tumor que ele cresce estimulado pela testosterona. Ou seja, é o que a gente fala de muitos homens, vou ficar capado. A gente chama castrado. É isso. O que a gente faz? A gente dá uma injeção que diminui, que zera a produção de testosterona desse paciente, como se fosse entrar na menopausa, durante o período da radioterapia, para que se atinjam melhores resultados, maior chance de cura e controle. Mas também é reversível. Encerrou o tratamento, com o tempo, isso recupera. São basicamente essas combinações para a doença inicial. Inicial, que é o que a gente quer pegar com o rastreamento. Sem dúvida que esse é o objetivo da medicina, né? Justamente levar, primeiramente, essa prevenção primária, né? Uma prevenção secundária através dos exames e, por último, um diagnóstico precoce com um tratamento mais efetivo, mais precoce, ou seja, com menos efeito colateral, com menos complicações e com menos gasto também. Sim. Né? E, sem dúvida, em se tratando de qualidade de vida para o homem, vai ser muito melhor. Grande chance de cura, assim, 98% dos pacientes ficam curados em 5, 10 anos de seguimento, caso o diagnóstico seja precoce. Por isso, é muito importante o screening, o rastreio, né? Ou seja, você ter ciência, ter consciência
de procurar urologista, de não ficar com medo de tomar uma dedadinha. Eu tenho 40 e quase 42, né? Meu pai teve câncer agora com 71. Eu vou esperar até os 50, mas com 45 eu já vou no urologista. Amadurecendo essa ideia. E você faça o mesmo. Você que está nos assistindo, ó, não tenha vergonha. Não precisa. A mulher ela é mais acessível com relação a isso. E uma questão curiosa é, muitas das campanhas do Novembro Azul são direcionadas às mulheres para que elas incentivem os homens. Bom, gente, tenho certeza que essas informações podem sim salvar vidas. E isso é muito importante para a nossa população, né? A gente levar essa informação de qualidade. Você está assistindo isso e pode também compartilhar essas informações com outras pessoas. Tanto eu, que também sou médico, mas eu sou cardiologista, de oncologista, de oncologia eu não entendo praticamente nada. A Lucila que sempre socorre a gente nessas ocasiões, né? Graças a Deus nós temos esse contato. E você hoje está tendo a oportunidade de ter aqui uma super especialista levando conhecimento e informação para você. E não sai daí, que no próximo bloco, ó, um segundinho, a gente está de volta com mais conteúdo, com mais informação para você. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação nos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta. Que bom que você não saiu daí. Continuamos aqui o nosso bate-papo com a doutora Lucila Pontes, médica oncologista. Estamos aqui juntos, trazendo para você informação de qualidade. Doutora Lucila, qual a orientação, qual a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo hoje em se falando de câncer de próstata? Olha, Rogério, eu acho que é fundamental, ainda mais em um mês como o Novembro Azul, que a gente lembre de assumir o protagonismo pela nossa saúde, né? Então, tudo começa com as nossas escolhas diárias. O que eu vou comer, se eu vou me exercitar, a questão da redução do álcool. Então, esse protagonismo é nosso, das escolhas do dia a dia e também de ir buscar orientação médica. Então, o câncer de próstata é uma doença prevenível, curável, rastreável. Então, vamos aproveitar esse mês para os homens que estão nos assistindo e atualizar seus exames e conversar com o urologista, não deixa passar, né? Porque a maior chance de cura é a partir da detecção precoce, isso você pode fazer já. Ou seja, a gente tem que assumir a responsabilidade. Sim. Né, e chamar para a gente essa responsabilidade. Você que é homem, assim como eu, chama essa responsabilidade. Assim, eu vou no urologista. Eu vou porque isso pode salvar a minha vida. Isso pode me livrar de grandes transtornos do futuro. E um futuro, às vezes, breve. Né? Lucila, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Tá? Que Deus continue aí te abençoando, te dando saúde para você continuar cuidando da vida e da saúde de muita gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. No programa de hoje, aprendemos que o câncer de próstata é silencioso em muitos casos, mas com exames preventivos regulares, como o PSA, o toque retal e outros exames como ultrassom, ressonância magnética, é possível detectá-lo precocemente e garantir um tratamento eficaz.
Lembre-se, se você tem mais de 50 anos ou 45 anos, se houver histórico familiar, não deixe de fazer os seus exames regularmente. A prevenção é o melhor caminho para salvar vidas. Estamos aqui para cuidar da sua saúde. Não deixe o medo impedir de fazer o que é certo. Marque uma consulta, faça seus exames e cuide do seu futuro. Nós estamos com você nesta jornada. E até o próximo programa. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras às 19 horas, com reprise às quartas-feiras às 9 horas da manhã. E te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram, Dr. Rogério Silva 1, Dr. Rogério Silva 1, no YouTube, Dr. Rogério Silva 1, no TikTok, Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.